seja bem-vindo ao nosso desafio de hoje. Para você que já segue, aproveita e já curte, compartilha. Para você que ainda não segue, ativa o sininho, a notificação e já se inscreve aí no canal, beleza? Que a nossa aula de hoje é um assunto um tanto quanto diferente das nossas aulas passadas. É sobre difusão e perfusão nos pulmões, beleza? E o objetivo da aula de hoje vai ser compreender o processo de hematose nos alvéolos pulmonares e a troca gasosa nos tecidos periféricos. A gente também vai entender os fatores que influenciam a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio e revisar a curva de saturação da hemoglobina, né? A oxigenação, beleza? Então, vamos lá. A gente vai começar pelos nossos termos básicos, para depois a gente começar a se aprofundar, né? Porque essa é a aula rápida, então vocês já precisam ter em mente os termos básicos para a gente conseguir entrar ali com a hematose, essas coisas, né? Então, vamos lá. A gente vai ter a ventilação pulmonar ou respiração, que seria nada mais nada menos do que a inspiração e a expiração. Então, pera, inspiração. E agora, a expiração, entendeu? Então, inspiração, coloca o ar para dentro, expiração, taca esse ar para fora, beleza? Aí vai ser sobre a atmosfera e os alvéolos. Então, a respiração, a troca gasosa entre a atmosfera e os nossos pulmões, os nossos alvéolos. Aí a gente vai ter a respiração externa. A respiração externa é a respiração pulmonar, beleza? Que vai ser a troca gasosa entre os alvéolos dos pulmões, dos nossos pulmões, e os nossos capilares sanguíneos, através da nossa membrana respiratória. Depois a gente vai ver um esquemazinho do alvéolo e eu vou explicar melhor para vocês vão entender melhor. Então, calma. E a gente também vai ter a nossa respiração interna. A nossa respiração interna é a tecidual, que vai ser a troca gasosa entre o nosso sangue e as nossas células, entendeu? Então, a gente já teve a externa, né, que é do pulmão para o sangue, e agora a interna do sangue para as células, porque a gente precisa das células transportando o oxigênio por todo o nosso corpo e tecido, beleza? Agora, vamos lá. A hematose. Como a hematose ocorre? Ela vai ocorrer por difusão. Então, o que seria difusão? É quando algo sai do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, beleza? Daqui a gente vai ter várias moléculas. Não concorda comigo que está com meio de alta concentração? A pressão aqui está mais alta? Aí aqui é o meio de baixa concentração. A pressão aqui está mais baixa, porque tem poucas moléculas. Então, as moléculas que estão aqui estão espremidas. Elas precisam ter mais espaço para se mover, beleza? Então, elas vão o quê? Vão passar aqui. Vão simplesmente descer para o meio de mais baixa concentração para poder fazer essa difusão, né? É assim que ocorre a hematose, gente, difusão. Aí, aqui, os alvéolos, beleza? Os alvéolos, a gente vai ter o nosso sangue venoso e o nosso sangue arterial. Isso vai entrar nas nossas veias e artérias pulmonares, beleza? Então, aqui a gente vai ter o nosso saco alveolar e os nossos alvéolos. E vocês têm que notar que a gente vai ter os dois, os capilares venosos e os capilares arteriais, em todos os nossos alvéolos, para poder ocorrer essa troca gasosa, essa hematose, entendeu? Então, é daqui que vai o sangue dos alvéolos para os capilares, que seria o quê? A respiração externa, beleza? Aí, aqui vocês também vão ver, né? A gente vai ter os capilares tudo irrigando aqui, tudo em vermelho, em azul, bonitinho, os dois juntos, em cada alvéolo, em cada saco alveolar, os dois vão estar juntos para poder ocorrer essa chegada de sangue desoxigenado e a saída de sangue oxigenado, beleza? Então, a gente vai ter essa troca aqui nos capilares através do alvéolo, beleza? Aí, a gente vai para o quadro para explicar melhor cada um, entendeu? Bom, galera, então vamos lá. Agora a gente vai ver como acontece a hematose nos alvéolos, né? Beleza. A gente vai ter o processo de inspiração e expiração. Quando a gente fez a inspiração, entrou oxigênio, certo? Mas aí a gente vai ter aqui, ó, o alvéolo, e aqui a gente vai ter o capilar. Imagina, alvéolo, capilar, aqui vai ser o brônquio, né? Beleza. Aí, aqui a gente vai ter o nosso sangue venoso. Nosso sangue venoso, vocês não concordam que ele tem mais predominância de gás carbônico? Beleza, né? O nosso sangue arterial tem mais presença de oxigênio. Então, imagina só, nosso coração aqui, o lado direito do nosso coração,
Ele bateu, empurrou o sangue pela nossa artéria pulmonar para ir até os nossos pulmões. Chegou no nosso pulmão, o que vai acontecer? O sangue que o nosso lado direito, o nosso ventrículo direito jogou, ele vai estar teoricamente desoxigenado, né? Vai ter a predominância de gás carbônico. Beleza, então jogou para cá. Aí, lembra que eu expliquei sobre a difusão, né? Que é do meio mais concentrado para o meio menos concentrado? Beleza. Aqui no nosso alvéolo, depois que a gente expirou, a gente vai ter uma concentração aqui da pressão de CO2 de 40 mmHg, ou seja, 40 milímetros por mercúrio. E a gente vai ter uma concentração de oxigênio de 104 milímetros por mercúrio, beleza? Então, mmHg, milímetros por mercúrio, ok? Então, 40 e 104 no alvéolo. Aí, aqui no nosso sangue venoso, a gente vai ter uma concentração de 45 de gás carbônico, entendeu? Então, ó, vocês não concordam que o 45 tá maior que esse 40 aqui? Tá maior. Já esse 40 aqui de oxigênio, ele não tá menor que esse 140 aqui de oxigênio? Tá menor. Então, o maior, o mais concentrado vai para o meio menos concentrado. Então, se aqui eu tenho 45 e aqui eu tenho 40, então meu gás carbônico, ele vai o quê? Vai passar para dentro do nosso alvéolo, certo? Beleza, ele passou para dentro. Ocorreu a difusão do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Beleza, aí o nosso gás carbônico passou para dentro. Ok. Mas vocês não concordam que aqui eu tenho só 40 de oxigênio e aqui eu tenho 104? Então, o que vai acontecer? Vai passar para fora, vai ir para o nosso capilar. Então, esse oxigênio que está aqui, ele vai aqui, ó, para o nosso capilar. Beleza. Ele foi para o nosso capilar, o sangue venoso vira sangue arterial. Virou sangue arterial, ele vai voltar pelo capilar, vai voltar lá para cima, ele vai acabar caindo na nossa veia pulmonar e indo para o nosso coração. Aí o coração, o ventrículo esquerdo, vai pegar, vai mandar o sangue oxigenado, ou seja, com mais presença de oxigênio, para o resto do nosso corpo, para nossas células e para nossas células mandar para os nossos tecidos adjacentes. Só que quando vai passando o nosso corpo, né, vai levando esse sangue oxigenado, ele acaba perdendo um pouco de oxigênio, entendeu? Ele acaba perdendo um pouco das partículas dele porque vai se espalhando. Então, 97% vai ir para as nossas hemoglobinas, né? Vai virar oxihemoglobina. E apenas 3% vai ficar no plasma, que vai ser o que a gente, teoricamente, vai perdendo ali. O plasma é a parte líquida do sangue, entendeu? E a hemoglobina é a parte que tem as nossas hemácias, nossos eritrócitos, hemoglobina, nossos nutrientes, entendeu? Então, 97% vai continuar indo para a hemoglobina, nas hemácias, na corrente sanguínea, e 3% no nosso plasma, beleza? Aí vai conseguir levar para os tecidos. E a gente viu que o nosso oxigênio, quando se junta com a nossa hemoglobina, vai virar oxihemoglobina. Mas e o nosso gás carbônico? Ele também tem um nome, beleza? O nosso gás carbônico, quando ele se liga à nossa hemoglobina, ele vai virar carbohemoglobina, beleza? Aí a gente vai ter gás carbônico na presença da hemoglobina apenas 25%. O resto, 5% aqui, vai estar no plasma e a gente vai ter a sua predominância do gás carbônico como íons de bicarbonato. E eles vão estar no plasma, entendeu? Assim, os íons de bicarbonato, vai ocorrer todo um processo, né? Que eles vão para a nossa hemoglobina. Aí, ali, com a presença de água, sabe, essas coisas, ele vai sofrer mutação e vai virar íon de bicarbonato, beleza? Virando o íon, ele vai ser jogado para o plasma. Aí ele vai ficar correndo no plasma e quando chegar aqui e ele entrar no nosso alvéolo, ele vai se transformar novamente em gás carbônico, beleza? Então, a transformação de íon para gás carbônico ocorre dentro do nosso alvéolo. E a gente tem que pensar duas coisas. Que quando o nosso sangue foi
ou quando o nosso oxigênio foi para o nosso sangue, foi para o nosso coração, o que a gente vai expirar? A gente ainda vai expirar o CO2, mas ainda vai ficar um pouco de CO2 e um pouco de oxigênio dentro do nosso alvéolo, que é o residual, entendeu? A gente precisa desse restinho aqui dentro. A gente não vai conseguir expirar tudo. Por mais que você tente colocar todo o ar para fora, você não consegue, certo? Porque senão colaba o nosso pulmão. Lembra que a gente já falou que tem o nosso líquido surfactante para impedir, para proteger e evitar que não colabe? A gente ainda tem o ar residual como outro mecanismo de defesa para impedir o colabamento desse pulmão, beleza? Então, imagina, sempre vai ter um pouco aqui dentro. Nunca vai sair tudo. Entendeu, galera? Tudo certo? Então, foi essa a nossa aula de hoje, tá? Um beijo e boa PG e boa prova. Bom esse vídeo, né? Aproveite, no Desafio sempre tem mais. Se inscreve no nosso canal do YouTube, ativa o sininho para você nunca perder nenhuma notificação de aulas novas. Siga a gente lá no Instagram, o @Desafia Cursos, no nosso TikTok, apenas Desafia. Entre na comunidade do WhatsApp, o link vai estar na descrição. Aproveite, não perca. Te vejo no próximo desafio.